Se tem alguém que ultimamente vem figurando muito nos noticiários e nas notícias, é o Anderson Torres. Ainda bem que não tanto quanto antes, porque antes, enquanto ele ainda estava no cárcere, enquanto ainda estava preso, estava nas notícias muito mais. E sempre coisas negativas contra o ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. Enfim, dessa vez nós vamos ter que falar de novo sobre o Anderson Torres, tem mais coisa sobre ele, e aí, de novo, ele vai para o STF e a gente vai explicar sobre essa situação aqui para vocês. Também a gente vai tentar falar de uma manifestação aqui do Deltan Dallagnol sobre o caso Anderson Torres, ainda sobre esse caso, e alguns posicionamentos aqui que nós iremos esposar, inclusive falando sobre a prisão de um jornalista, tudo bom? Então, sejam muito bem-vindos, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Lembre-se de se inscrever, curtir, compartilhar, se é novo no canal. Sou o Dr. Sandro Gonçalves, sou advogado, jurista, filósofo político, mestre em comércio internacional. Então a gente dá palpite aqui em direito, a gente dá palpite na filosofia, a gente dá palpite na economia e na geopolítica como um todo. A gente vem aqui para colocar nosso ponto de vista aqui. Então, muito obrigado por estar aqui conosco. Bora começar de matéria? Eu sei que você está aqui por isso. Só não esqueça de se inscrever, tá? 1,5 milhão de seguidores. Bora para cima? Vamos lá? É o seguinte, eu sempre cito a fonte da matéria para vocês, essa é a CNN Brasil. Anderson Torres vai ao STF contra a devolução de salários. Neste mês, a Polícia Federal decidiu que o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, terá de devolver aos cofres públicos os rendimentos recebidos durante o período em que ficou preso de maneira preventiva. Vamos lá. O valor que está sendo cobrado é de 87 mil e pouco. Sobre a devolução dos salários do ex-ministro Anderson Torres, informamos que será apresentado à defesa no prazo legal, seguindo o entendimento do STF de que no período de referente à prisão preventiva não é permitida a suspensão à cobrança da remuneração recebida pelo servidor público. Disse em nota o advogado de Torres, Elmar Novak. A gente vai expor alguns pontos aqui. E aqui eu corroboro com o entendimento que foi colocado pelo ex-deputado Deltan Dallagnol. Eu achei interessante o que ele expôs aqui, tá? Vamos primeiro ler o que ele falou, depois eu dou meu ponto de vista, só para a gente entender. E aí eu explico para vocês. Deltan Dallagnol, a fonte aqui é o Twitter, tá? Eu vou falar certo agora para vocês. Twitter do Deltan Dallagnol, vamos lá. Anderson Torres, até hoje, não foi denunciado por qualquer crime. Para denunciar, basta ter prova da ocorrência do crime e indícios de sua autoria. O que é requisito da prisão. Sem esse requisito, a prisão é ilegal. Se estivesse presente, estaria denunciado. Portanto, a prisão preventiva de 4 meses que sofreu é ilegal. Depois da prisão ilegal, pela qual o Estado pode ser responsabilizado, a PF quer que ele devolva o salário de quando estava preso. Que tipo de governo usa a máquina estatal contra adversários políticos? Isso só acontece onde a democracia não venceu. Beleza, eu vou explicar para vocês o que está acontecendo aqui com o Deltan Dallagnol, e o Deltan Dallagnol acho que melhor do que ninguém em falar do uso da máquina política contra adversários políticos. Vamos entender um pouco mais. Primeiro ponto que eu quero que vocês entendam. Quando alguém é preso, há um prazo para se oferecer a denúncia contra essa pessoa, em um Estado democrático de direito convencional. Tem uma regra geral do Código Penal, tá? Do Código de Processo Penal. 5 dias se o réu preso e 15 se solto. Para oferecer essa denúncia, então vamos lá. A denúncia é aquilo que eu te acuso. Então vamos lá. Anderson Torres. O que o Anderson Torres fez? O Anderson Torres se omitiu. E se omitir é crime? É crime no caso de um servidor público. Então, em qual artigo ele se incorreu? Ele incorreu no artigo tal. Por quê? Por causa disso, disso e daquilo. Isso é a denúncia. Com base nisso, eu posso me defender. Olha, eu não cometi isso por causa desse argumento ou daquele argumento. Sem a denúncia, você não sabe nem por que você foi preso. Ou seja, é uma prisão totalmente fora da regra legal.
É isso aqui que o Deltan Dallagnol está falando. E para você oferecer a denúncia, você tem que ter indício suficiente de autoria e prova da materialidade. O que é isso? Materialidade. Tem um crime mesmo? Existiu um crime? Existiu, por exemplo. Vamos falar do clássico, né? O crime é matar alguém, homicídio. Homicídio. Matar alguém. Houve o crime? Achou o corpo? Achou sangue dentro do carro? Achou uma prova de que essa pessoa realmente... tem uma testemunha que falou, eu vi ele jogando a pessoa do ribanceiro. Há um crime? Primeiro você tem que ter indício suficiente, prova da materialidade. Ou seja, você tem que provar que tem materialidade. O crime existe. Ok. No caso do Anderson Torres, não foi feita a denúncia ainda. E aí, indício suficiente de autoria. Tá, eu sei que tem um crime. E agora? Foi fulano. Por quê? Porque ele estava lá na ribanceira a hora que a pessoa caiu e encontraram um corpo. Aí é a autoria. Você tem que ter essas duas provas. Tem essas duas provas, você apresenta a denúncia e a pessoa pode ser presa preventivamente. Em 5 dias, ou em 15 dias se solta, ou em 5, se não foi apresentada essa denúncia, é porque tem coisa errada. Entende? Então, o que o Deltan Dallagnol fala aqui é, olha, como que eles estão pedindo para devolver se a prisão foi ilegal? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o da defesa. Peraí, o STF já definiu que no caso de prisão preventiva, não há que se falar em devolução. E aí, agora, é a minha dúvida. A minha dúvida é, por que eles entraram no STF? É um caso do artigo 109, se eu não me engano, da Constituição, que diz que cabe à Polícia Federal ações em detrimento de bens e interesses da União. Pô, é salário, é Justiça Federal. E que isso vai para a mão do STF? E no STF, a chance de se negar é gigantesca. Não entendi. Mas assim, o que eu quero que vocês entendam é que na minha posição, no meu ponto de vista jurídico, erra muito aqui a Polícia Federal, porque a prisão é ilegal, tá? Na minha visão, a prisão é legal. A prisão foi totalmente arbitrária, mas eu também entendo que o foro nem é o STF, deveria ser na Justiça Federal, tá? Meio técnico esse assunto, né? Mas importante que você entenda. Vamos lá. Vamos falar do caso do jornalista Alan Frutuoso, tá? O Alan Frutuoso, não sei o nome dele ao certo. Mas tem um ponto aqui que é interessante, um posicionamento do Leandro Ruschel, tá? Olha só o que ele escreve aqui, tá? Mais um jornalista preso no país da democracia relativa. A militância de redação opera para justificar prisões políticas, além de mentir descaradamente. Por que ele está falando isso? Porque a mídia divulgou essa publicação. Eu confesso a vocês que já tinha visto por alto o canal dele, o Vista Pátria, mas não conhecia o trabalho dele. Eu vi que é um canal jornalístico, então configura o trabalho que ele faz, é um canal jornalístico. Acompanhei a matéria da Revista Oeste falando do caso do menino aí, do Frutuoso, e lá eles falando, ele faz sim um papel jornalístico, e eu entendo que o papel, inclusive que eu sou um palpiteiro aqui da internet, mas acaba que no final das contas a gente está trazendo notícia, não deixa de ser um papel jornalístico, não deixa de ser um papel de comentarista político aqui, porque a gente está falando sobre política, então é estranho, tá? E aí a mídia vem e, bolsonarista, tem que ser preso mesmo, tava fugindo, atacou não sei o que. Então a mídia sempre tem a decisão antes mesmo da justiça. Isso aqui é a crítica do Leandro Ruschel aqui, que é influenciador também. O Alan Frutuoso, é um jornalista que saía de férias para a Argentina. Segundo seu relato, se ele tivesse tentado fugir, como afirma a UOL, que fez a publicação falando que ele estava fugindo, não seria pelo aeroporto e através do controle da saída da PF, não é mesmo? É meio óbvio, né? Quem é que vai fugir usando os seus documentos reais? Tá, eu tô fugindo do mandado de prisão. Aí eu vou levar meu CPF e minha identidade. Aqui, eu sou o Sandro. Não faz sentido.
passar pela PF. Quem é que passaria ali pelo registro da PF para poder fugir? Então, assim, realmente tem muita lucidez o argumento aqui. E eu vou aumentar mais um argumento. Quem vai fugir, foge para a Argentina. Se você está fugindo do governo brasileiro e do STF, que é a narrativa do UOL, você vai para a Argentina, que é um país totalmente alinhado ao governo Lula, que te extradita assim. Você não consegue pedir um asilo político lá? Não faz muito sentido, tá? Então, esse ponto aí de argumentar que era uma fuga não faz muito sentido, não. E é mais um caso que demonstra que o estado de exceção é em curso. O seu processo é tão sigiloso que a própria polícia não teve acesso inicialmente. Isso foi constatado mesmo, ao seu mandato de prisão, ao ponto dele ter ficado horas esperando na sala da PF até saber do que se tratava o alerta ligado em seu nome. Isso aqui, ele foi divulgando em tempo real. Eu acompanhei o vídeo depois que ficou gravado, tá? Então eu olhei ontem, que eu fui ver isso, um dia depois da prisão dele, mas realmente ficou gravado lá o vídeo e eu acompanhei o relato dele. Em seguida, a Globo noticiou que teve acesso à decisão que havia partido de um plantão da Justiça Federal no DF em dezembro de 2022 e depois remetida ao Supremo por prevenção do ministro Alexandre de Moraes. O que juristas afirmam não fazia sentido. Eu afirmo com todas as letras que isso é ilegal e não faz sentido. Por que não faz sentido? Porque dentro do direito nós temos algo que se chama competência, tá? Então, a partir do momento que a competência se esvaeceu, os atos daquele juiz que não é mais competente, eles deixam de ter o mesmo valor se não forem confirmados pelo novo juiz competente. Então, deixa eu explicar para vocês. O juiz lá de Brasília deu a decisão. Aí o processo teve que ser remetido, tá, para o STF, por causa do inquérito das fake news e tudo mais, né, dos atos antidemocráticos. Foi para o STF. O ministro do Supremo Alexandre de Moraes teria que emitir um mandato de prisão e aí sim estaria legal. Não vou dizer se é certo ou errado, mas eu estou falando trâmite da lei. Aí sim ele estaria seguindo os trâmites da lei. Agora o que aconteceu? Ficou um alerta dentro da Polícia Federal, sem mandato, esperando qualquer falha. E aí, ele está sendo acusado de participar da tentativa de invasão à delegacia da PF em Brasília em dezembro, quando um cacique foi preso no âmbito dos protestos daquele mês, que é o caso do cacique Sererê. Várias questões surgem. Se havia um mandato aberto desde dezembro, por que ele não foi cumprido? Olha que ponto interessante. Ele tem endereço conhecido e um canal público. Efetivamente, se um mandato de prisão é expedido, a Polícia Federal tem esse mandato em mãos e vai cumprir a ordem. A gente está falando de uma coisa que foi expedida em dezembro. Estamos aqui 6 meses depois, 7 meses depois. Faz sentido. Tá? Tem coisa errada nessa história, não faz sentido. Também tem um canal do YouTube que tem endereço, que é só notificar, eu não tenho endereço. O canal do YouTube ele tem que te dar o endereço, não tem como, o endereço tem que estar cadastrado lá. Por que ele está respondendo no Supremo se não tem foro privilegiado? É outro ponto aqui importante. Por que seu advogado não teve acesso aos autos? A transmissão de um evento por um jornalista equivale a participar de uma atividade? Olha, eu não vi a live, vou te falar que, e não vou mentir para vocês, na época aqui em dezembro, na época do Sererê lá, eu pouco falava sobre política, eu estava fazendo a transição para entrar nessa questão de fazer conteúdo aqui sobre política diretamente, porque eu falava mais, era sobre as pautas específicas das pessoas com deficiência, falando sobre política, mas nessa pauta de pessoas com deficiência, de aposentados, então era essa mais minha pauta, então eu não acompanhei e não conheci o canal dele, como eu disse a vocês. Mas a grande questão é, justamente, se ele estava fazendo uma transmissão jornalística, isso aí equivale a ele estar participando de ações antidemocráticas? Se sim, por que o repórter da Reuters não está preso? Que estava lá dentro. E os jornalistas que estavam acompanhando, por que eles não estão presos? Sabe? Tem pontos
que precisam ser esclarecidos. E ele questiona aqui: alguém viu o jornalista alinhado à esquerda sendo preso por cobrir a invasão do MST? Não, mais um dia no país da democracia relativa. E aqui ele cita a matéria do UOL aqui: bolsonarista investigado por ataque à Polícia Federal é preso ao tentar fugir para a Argentina. Alan Frutuoso, é um dos suspeitos de invadir a sede da PF em Brasília no dia 12 de dezembro. Então, o que eles passam de informações, e aqui eu estou falando que eu não vi, é que ele estava fazendo somente a cobertura, tá? Estava simplesmente fazendo a cobertura, mas eu efetivamente não acompanhei o caso. Mas, categoricamente, como advogado, eu falo para vocês, a atuação da Polícia Federal parar sem um mandato de prisão é totalmente ilegal. É totalmente ilegal. Isso não há que se falar. E, se fosse cumprir, o ministro Alexandre de Moraes vai determinar a soltura do jornalista. Tá bom? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do editorial. Muito obrigado por ter acompanhado até o final. Tá? E a gente volta daqui a pouquinho com mais conteúdo para vocês. Grande abraço.